Olá, como você está? Eu ando fazendo mil coisas ao mesmo tempo, porque tem mudanças na minha vida. E eu tenho precisado lembrar de respirar várias vezes ao dia. Então, como está a tua respiração? Percebe como que ela está agora? Puxa o ar, preenche os pulmões e solta de uma só vez, relaxando os ombros. Faça mais uma, mais duas, quantas vezes achar necessário e depois respire normalmente, mantendo a inspiração demorada e a expiração um pouquinho mais demorada que a inspiração. E vamos para o nosso papo. Oi, gente. O céu da semana está para preguiça. A Lulude, a minha astróloga do coração, já mandou o recado. Descanse, vá dormir mais cedo. Eu acho que terça e quarta foram dias mais intensos, principalmente para quem tem escorpião no mapa. Percebe, se você que tem escorpião no seu mapa, você se sentiu aquela leseira, se sentiu bem cansado nesses últimos dias. Eu não me senti muito, o escorpião no meu mapa não é tão aparecido assim, e eu tô, ao contrário disso, eu tô bem pilhada. E com essa loucura de tentar criar coisas, construir mais coisas, colocar mais tarefas no meu dia, eu abri um perfil no Substack, ou Substack, como bom brasileiro vai falar, vai chamar essa rede. Há um tempo, eu quase entrei, mas eu não me via escrevendo tanto assim, porque até então era uma rede voltada somente para escritores ou entusiastas na escrita. E eu tenho um blog lá no Blogger, antigo, né? Que tá parado, como quase tudo que eu fazia relacionado à literatura. Então lá eu escrevia de vez em quando, tem alguns textos lá. Na pandemia eu acabei ressuscitando esse blog e depois enterrei de novo. Tá lá, carente de atenção. E para quem não sabe, eu sou formada em letras e fiz a pós-graduação também na área. E meu trabalho de conclusão de curso foi a música Construção, do Chico Buarque. Só uma lembrança que veio aqui. E como o Substack voltou a ser divulgado, eu pensei que agora eu quero voltar a escrever. Mas tem ali não, aqui comigo, uma obsessão que eu carrego, que é de não conseguir me desvencilhar do yoga. Então, de quando eu comecei a estudar o yoga, eu não consigo desassociar o yoga de outras coisas. Então, eu tenho uma enorme dificuldade em ler um livro de literatura, em escrever por escrever, porque eu quero colocar o yoga em tudo que eu faço. E aí eu decidi que lá no Substack eu vou ser a Marcela, que posta coisas minhas, que posta coisas do yoga, eu quero dividir com as pessoas esse todo. Eu estou sentindo necessidade de colocar isso tudo que me envolve dentro de um lugar onde as pessoas possam me conhecer como uma professora de yoga, mas também como uma pessoa que tem outros gostos além do yoga. E é até uma forma para eu me colocar nessa posição de tenho yoga e tenho outras paixões. E uma coisa legal dessa rede é que lá tem a opção de fazer a subscrição. Então você pode deixar o seu e-mail e vai receber uma newsletter uma vez por mês na opção gratuita e duas vezes por mês numa opção que tem um pagamento muito baratinho ali. É realmente só para fazer o trabalho ser notado e ter um significado ali. E então, dentro dessa segunda opção, eu vou colocar aulas, mais dicas, né, descontos, tudo que eu puder colocar para esse grupo, para essa comunidade que vai se formando ali. E mais uma rede social, Marcela. Você não está cansada? Sim, estou exausta.
exausta. Sou eu que alimento os conteúdos e isso realmente é muito cansativo, é muito exaustivo, né? Um pouco mais do que cansativo. E é algo que engole um tempo enorme do meu dia. Eu não tenho facilidade com essas ferramentas de edição, essas coisas, assim, para mim é bem difícil, bem demorado. Mas quer saber, eu já desencanei desse lance de tem que ser assim ou assado, senão o algoritmo não lê. Então eu quero mandar conteúdo de qualidade sobre yoga, é isso que eu quero. Então às vezes eu percebo que no meu perfil ali do Instagram nem tá tão bonito, já teve épocas de estar tudo muito mais bonitinho, assim, mais ajustadinho, e agora eu tô colocando conteúdo que é isso, né? Então provavelmente o algoritmo não tá me lendo muito bem, mas eu precisei dar uma desencanada dessa perfeição para conseguir seguir dessa forma. Porque, gente, quando foi que o mundo mudou tanto assim, né? Era tudo tão simples, era tudo tão menos. E hoje vivemos no macro. E se a gente não tomar conta, a gente entra de verdade em um estresse, até em um burnout. Esse arrasta para cima que a gente faz ali na tela, ele é cansativo demais. E eu mesmo me pego várias vezes jogando meu tempo fora com isso. Ah, mas professor de yoga não é controlado? Ai, vamos parar com isso, hein? Professor de yoga é gente como qualquer outra pessoa. Seres humanos cheios de defeitos também, cheios de traumas. Ficamos também cansados, temos raiva, temos tudo que todo mundo tem, as perebas todas. Por vezes, conseguimos controlar os impulsos. Então, chama e dama. Chama, eu controlo a minha mente, e dama, eu controlo os meus órgãos do sentido. Então, o que isso quer dizer? Que em chama, eu vou controlar os meus pensamentos, eu posso optar por mudar o foco de um pensamento que está ali preso na raiva, então eu não vou alimentar essa raiva, eu vou olhar de forma objetiva. E com essa etapa feita com sucesso, eu posso praticar dama, que é o não bater em ninguém por causa da raiva, não revirar os olhos, não bufar. Todo mundo sabe o que é bufar, fazer aquela reclamaçãozinha sonora com a boca. E talvez com o estudo e o conhecimento de yoga, não somente um professor, mas qualquer pessoa possa ter esses controles. E talvez não temos controle sobre os resultados das nossas ações. Então, pode ser que estudando e aprendendo sobre isso, a pessoa tenha chama e dama e talvez ela ainda não esteja no estágio de ter chama e dama. Então, o professor de yoga é gente como qualquer outra pessoa. E voltando um pouquinho, estava falando do estresse, da ansiedade, e a ansiedade que as redes sociais proporcionam, ela pode ser diminuída, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o tempo que a gente fica ali na tela, com as reações que a gente tem quando a gente está passando os olhos pela tela. Então, por muitas vezes dá uma invejinha, porque aquela amiga comprou, aquela amiga viajou, namorou e a gente não. Ou pode dar raiva, porque você não conseguiu tantos likes, né? Ou um sentimento de inferioridade, seja lá por quê. Então a gente vai ter ali diversas emoções, diversas reações e a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não estender, né? Para não deixar que isso vá no mais profundo e a gente acredite que isso é real, porque a vida na tela não é real. A gente sabe que muitas vezes as pessoas colocam ali o lado bonito e por trás disso tem muitas outras coisas acontecendo na vida dessa pessoa que ela não quer mostrar. Então, a vida na tela não é real. Mas o que é real, né? Esse mundão de meu Deus é criação nossa. Tudo que eu vejo é com os meus olhos, o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista, ele vem carregado com as minhas experiências, com os meus traumas, com tudo que eu vivi. E uma situação, ela pode ser
estressante para mim e não ser para outra pessoa. Então, nós somos únicos, únicas. E quando eu falo que é criação nossa, eu não estou querendo dizer que não exista, né? Ele é realmente real, realmente real. Então, você existe, eu também existo. E eu existo tanto que eu fiz aniversário domingo, Librianja, comemorei no sábado, porque a Jovem Mística levou em consideração que era ano bissexto, então eu comemorei no dia 19, em vez de comemorar no dia 20. E então tudo que vivemos, o que somos aqui na Terra é real, mas é o real de cada um e não é absoluto. Absoluto é somente eu essencial. Aquele eu que observa todas as mudanças, que observa todos os sentimentos, que observa todas as emoções e não muda, né? Se você prestar atenção, você sabe que tem esse eu que passa por tudo isso e não altera, porque nós não somos nossos pensamentos, nem nas nossas emoções. Então, uma criança, eu gosto muito do exemplo do espelho, porque uma criança, quando ela olha para o espelho, ela pensa que é outra criança que está lá. Ela ainda não tem o intelecto formado para compreender que aquela imagem no espelho é ela própria. Agora, quando nós adultos olhamos, a gente sabe que somos nós que estamos lá e nos vemos separados, ainda bem, né? Claro. Mas é dessa forma que nos vemos em relação ao que somos em essência. Essa separação, ela não existe entre o que eu sou aqui, carne e osso, e o que eu sou em essência. Mas eu me enxergo dessa forma, separado, porque eu não me enxergo na essência. Eu preciso ir tirando esses véus. Eu preciso ir mudando as lentes dos óculos para que eu consiga me enxergar completa. E a gente vai tirando esses véus conforme a gente vai aprofundando nos estudos, nas práticas. Então, o yoga é isso, né? Esse desvelar. Como o Tales Nunes usa bastante essa palavra, eu gosto muito desse desvelar. O Tales é um professor, poeta, antropólogo, psicólogo, sociólogo, e ele tem uns textos maravilhosos, e ele tem um livro, Esquecimento do Ser, em que ele coloca 3 pontos que eu gosto muito, porque a gente escuta bastante falar que yoga é ciência, que yoga é filosofia e que yoga é religião. Então ali ele esclarece de uma forma que eu gosto até de repetir as palavras dele, porque para mim faz muito sentido. Então o yoga não é ciência, porque a ciência ela mede os objetos, ela classifica. A ciência não vai levar ao reconhecimento do ser, porque esse reconhecimento ele não é medido, ele não é classificável. Assim como o yoga não é religião, embora parte do yoga esteja fortemente ligado ao hinduísmo, o yoga segue livre do hinduísmo, porque o yoga ele se trata de um saber e uma prática que vai nos proporcionar a compreensão de si, né? Vai proporcionar a compreensão de si e da vida. E isso não depende de religião. E o yoga também não é filosofia, porque eu vou pegar aqui o que é filosofia, de acordo com a Wikipedia, que é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. Então, isso tudo aqui que eu falei não tem o intuito de desvelar o conhecimento do ser. Tudo que trata a filosofia é tido como objeto para o yoga. Dentro do yoga, a mente também é um objeto. Então, a filosofia não vai fazer esse reconhecimento do ser, vai tratar das questões do ser humano. E o conhecimento do yoga, ele existe e a gente o conhece porque nós somos o próprio conhecimento. E conforme a gente vai tirando o véu, desvelando, isso vai acontecendo. E é um processo
Para cada um tem o seu tempo, para cada um vai ter o seu ritmo, então ele pode ser um pouco mais longo, de mais estudo, pode ser que com menos estudo a pessoa já consiga se ver um pouco mais dessa forma, tudo depende de cada um, das suas experiências, de tudo que ela já viveu, do seu posicionamento no mundo. Então, são vários fatores que vai trazer o tempo que essa pessoa vai se enxergar. E talvez ela passe uma vida e isso ainda não faça tanto sentido para ela. E quem quiser seguir o Thales, dentro do Instagram, o perfil dele chama Vida de Yoga. E voltando de novo, lá para o estresse e para a ansiedade que eu estava falando, e boa parte, né, desse estresse, dessa ansiedade é causada pelos nossos hábitos ruins, porque a gente passa muito tempo na frente da tela do celular, a gente exercita menos, né? Então se a gente começa a colocar um tempo menor na tela, a gente começa a prestar atenção nesses hábitos que não estão tão bons e que trazem uma mente agitada, porque essa trilhões de informações que a gente fica vendo ali na tela, ali no celular, no computador, no tablet, seja onde for, esse monte de informação, ele deixa a mente nesse processo de estar o tempo inteiro buscando coisas novas, o tempo inteiro com distração. Por vezes, a gente esquece de respirar, né? E eu tô falando de celular, mas tudo, né? Então, assim, a nossa vida corrida, aquele trabalho que a gente levanta, mal dá tempo de se trocar direito, de tomar um café da manhã, tem que correr para ir para o trabalho. Quando volta, também volta tarde, já tá exausto, só quer saber de tomar banho, dormir, não sabe se come ou se dorme, né? Eu vivi muito isso. Não sabe o que que faz, porque o cansaço é tanto. Então, tudo isso a gente precisa ir revendo conforme a nossa vida vai colocando ali oportunidades. A gente tem que saber, pelo menos, entender o que está nos causando esse estresse, essa ansiedade, pelo menos a gente conseguir nortear, né, de onde que vem. E eu estou falando aqui de um estresse, uma ansiedade, o estresse não, né? Mas a ansiedade por essas razões, tá? Não uma ansiedade crônica. E um tempo atrás a gente se exercitava mais, a gente andava a pé, a gente fazia mais movimentos com o corpo. E hoje a gente diminuiu demais esses movimentos. Então eu sempre lembro daquele filme do Wall-E, que é o robozinho, porque no filme as pessoas já não se mexem mais, elas ficam sentadas o tempo inteiro. E aquilo quando eu assisti aquele desenho, aquela animação, aquilo me causou um impacto assim, de pensar que o mundo caminha para isso, né? Então a gente precisa colocar exercícios para movimentar o corpo, para fazer com que os nossos músculos e os nossos nervos e a nossa mente trabalhe junto com o corpo para realmente fazer essa máquina respirar por dentro, né? E vou me colocar aqui dentro do que eu vou falar, que relutamos em colocar exercícios físicos diariamente em nossa vida. Eu e mais um monte de vocês que eu sei. Yoga não é exercício físico, embora ele faça muito bem para o corpo, e embora a prática do yoga já seja algo muito bom para o corpo, ele não é exercício físico. Então, talvez a gente tenha que colocar, além do yoga, um pouco mais de aeróbico, um pouco mais de força, e percebendo em quais áreas ali está faltando um pouco mais de movimento. E não só de corpo, né? Falando do que a gente fazia lá atrás e que a gente não faz mais, não só o corpo, mas também os contatos, né? A gente cumprimentava as pessoas no olho no olho. Hoje a gente faz tudo isso pela tela. Hoje a gente manda ali um bom dia para a família pelo WhatsApp. Eu, particularmente, moro longe da minha família. Então, não tenho ninguém perto, próximo, que eu consiga virar e falar bom dia. Tenho a sorte de quando eu tenho alguma amiga aqui comigo, como eu tenho por esses dias, de poder falar um bom dia. Isso é muito bom, para mim, recarrega, assim, esse lado, né?
É muito gostoso a gente poder dividir dessa forma. Então, essas pequenas mudanças que talvez a gente consiga colocar no nosso dia a dia, ou que a gente pelo menos identifica e faça ali um planejamento de como que a gente pode mudar, é muito importante, muito importante. É isso que vai fazer com que a gente consiga diminuir um pouco esse estresse e essa ansiedade. Porque a vida, ela segue sendo ela. A vida é o que é. Então, voltando ali, o que eu estava falando de que tudo que a gente vive é real, porque cada um vai viver da sua forma. Então, tudo que acontece no mundo, ele está ali acontecendo. Se fosse algo absoluto, ele aconteceria igual para todo mundo, não teria diferença. Então, ele é relativo. Para uns vai ser de uma forma, para outros vai ser de outra. O certo é que a vida continua. E a gente, às vezes, esquece de como que é viver essa vida. Então, pausar, refletir. O yoga nos ajuda muito nesses pontos. É muito importante essas pausas. Você não precisa ser um expert em meditação. Apenas sentar quieto, quieta, por um tempo. Tira o celular da mão. Se você tiver com muita dificuldade em ficar em silêncio, procura ali no seu aplicativo de música aquelas músicas de 432 Hz. É só colocar 432 HZ, ele vai puxar uma seleção de sons, né? São músicas, mas a gente não identifica nenhum instrumento. E isso é muito importante para que a gente não coloque a nossa mente, né, na música, porque muitas vezes a música ela vai tirar a atenção, tirar o foco, ao invés de nos trazer foco. Então, esses sons que acalmam vai nos ajudar a desligar um pouquinho e relaxar. Então é só ficar ali quietinho, quietinha, sem imaginar nada. Tenta não trazer imagens e situações para sua mente. Tenta não ficar visualizando luzes ou lugares. Vai procurando aos poucos o silêncio que existe entre um pensamento e o outro, entre uma respiração e a outra. Vai fazendo isso sem cobrança. Esse silêncio pode aparecer, pode não aparecer, mas vai levando o seu foco para esse ponto. Talvez ele aparece por um centésimo de segundo e tá tudo bem. O importante é você ficar ali com você, o mais relaxado possível, mais relaxada possível. A gente precisa silenciar para que a gente possa ouvir a gente mesmo. Então, a gente precisa desse silêncio para que a gente traga esse reconhecimento, para que a gente desvele. Isso é yoga. E você não precisa chamar disso de yoga. Se você faz e você percebe que te faz bem, tá tudo bem. O yoga, ele é sempre comprovado, ele não é misticismo, ele não é um achismo. O yoga, ele vai ser sempre algo que vai te trazer, você vai conseguir comprovar. Isso faz bem, isso é dessa forma, isso realmente é assim como me ensinaram, como me falaram. E é sobre isso que eu escrevo, é sobre isso que eu sinto a necessidade de falar. Então, é sobre essa forma de falar sobre yoga, esse yoga no dia a dia, porque a vida pode melhorar, ela pode ser menos punk, ela pode ser, porque vão ter fases em que não vai ser fácil. Isso não quer dizer que, por mais yoga que a gente tenha na vida, que tudo vai ser mamão com açúcar. Não, a gente vai passar por fases difíceis. Mas, no geral, a gente aprende a simplificar, a gente aprende a ter objetividade, porque o yoga é uma mente madura e a gente aprende a trazer essa maturidade para a mente. Então, a praticidade, a objetividade, tudo isso faz com que a gente respire melhor, com que a gente lembre de respirar. E uma coisa que eu queria colocar, assim, um ponto interessante, é que quando eu fiz a primeira formação, e eu comecei a ouvir sobre
yoga para todos, yoga acessível. Eu achava muito estranho isso, porque eu não via o yoga de outra forma. No começo foi difícil para mim entender o que era esse yoga para todos, porque eu nunca fui de frequentar estúdios, escolas de yoga, então eu não via o quanto o yoga era elitizado. Só depois da minha primeira formação, que daí eu comecei a frequentar mais lugares e comecei a ir em escolas diferentes, que eu fui entendendo que o yoga realmente está nesse nicho de elite, de esse nicho de pessoas com poder aquisitivo maior. E por que que eu tinha zero noção disso, né? Porque como eu sempre falo para vocês aqui, vocês já devem saber, meu pai praticava yoga. E meu pai, ele trabalhava, ele levantava super cedo, ele trabalhava o dia inteiro e ele voltava para casa à noite. Ele era casado, tinha 6 filhos e ele praticava todos os dias antes de trabalhar. Então, isso para mim era yoga, era algo que era disponível, estava ali à disposição de qualquer um. Qualquer um poderia fazer yoga. Se o meu pai nessas condições fazia, então qualquer um podia fazer. E eu não, por isso que eu não conseguia entender, era muito difícil. E aí só depois de estar vendo, né, olhando quem praticava, como praticava, onde que era, o que pedia, todo esse entorno que a gente sabe que tem muito, que eu fui entender a necessidade de falar sobre isso, de falar sobre um yoga para todos, yoga acessível, né, e tem a ver mais com a parte de mobilidade, outros assuntos, mas aí eu comecei a entender melhor depois dessa primeira formação. E o Brasil, eu acho que ainda é muito cru na questão da autonomia nas práticas, né? As pessoas gostam ainda desse movimento que é gerado em volta do yoga, dos ambientes bonitos, aconchegantes para praticar, das roupas novas, com tecido X e Y, das posturas desafiadoras. Então, vocês já também devem estar cansados de ver e de ouvir. Quando a gente procura yoga dentro do Instagram, a gente vai ter provavelmente uma postura ou de inversão sobre a cabeça ou com alguma coisa ali fazendo muita torção, fazendo um pé passando por trás do pescoço, alguma coisa assim. Que são posturas muito desafiadoras, que não são posturas acessíveis para todo mundo. Porque o yoga é simples. Então, pratique com um bom professor, com uma boa professora, pratique ali 1, 2 vezes por semana, mas pratica os outros dias na sua casa. Quando você pegar a confiança, que você conseguir fazer a sua sequência, pode ser somente a sequência da saudação ao sol. Faça todo dia. Vai colocando o yoga nessa rotina, né? E aqui eu tô falando da prática física, mas yoga é muito além. Yoga é mantra, yoga é o estudo de textos, muito sânscrito, é muito além da prática física, mas a maioria começa pela prática física. Então você vai fazer com a roupa que você tem, no espaço que você tem, mas faça. Eu gosto muito de dar a autonomia para os meus alunos. A confiança é necessária, ela faz parte do processo. Então você confiar na sua prática, isso faz parte do seu processo dentro do yoga. E em Londres, eu vou falar de lá porque foi onde eu estive e onde tem uma amiga que mora e pratica, já não tem tanto esse glamour. Já passaram dessa fase de ter todo esse glamour em cima do yoga, né? Então lá tem vários festivais, acontecem muitos festivais mesmo, e os preços são super acessíveis. Então dentro desses festivais tem aulas que começam a partir de 10 libras, aulas pagas, e tem muita aula gratuita dentro desses festivais. Então, quem não conhece tem a oportunidade de conhecer, tem a oportunidade de estar ali em um lugar com tudo sobre yoga, né? Um lugar que está respirando yoga. E tem muita coisa comercial? Tem. A maior parte do que tem dentro desses festivais é comercial. Mas tudo bem, tem a outra parte que é realmente um professor, uma escola, um estúdio que está divulgando ali uma prática, está divulgando algo do yoga mesmo, né? Então, você ter a oportunidade de ter aulas gratuitas ou pagar 10 libras por uma aula, poxa, é super bacana, né? A gente vai ter aqui em São Paulo um festival e uma aula custa R$ 180.
Então, não é acessível, né? Não é todo mundo que vai conseguir participar e conhecer e estar inserido, começar a se inserir nesse mundo do yoga. Então, são oportunidades que eu acredito que com o tempo vai melhorar, mas eu acho que seria bem bacana ter ali uma aulinha por R$ 20, né? Algumas grátis também. E então a gente precisa simplificar. A gente precisa simplificar em todos os pilares da vida e trazer o yoga para o que ele é, simplicidade. Como diz Satish Kumar é a simplicidade elegante. Ele tem um livro com esse título. Satish era um discípulo de Gandhi, discípulo de Gandhi. Ele já veio para o Brasil várias vezes, ele é fundador da Escola Schumacher, enfim, ele tem uma trajetória maravilhosa também. E dentro desse livro ele deixa bem claro que o simples não é o simplório, né? Porque o yoga não tem nada de simplório. Então, acho que é isso o que eu queria falar para vocês hoje. Um monte de coisas aleatórias, porque esta semana eu tô realmente bem cheia de coisas assim diferentes acontecendo. Mas aqui eu quis colocar para vocês esse monte de coisas aleatórias, mas que elas se unem, né? De uma forma ou de outra, uma está conectada à outra. Minha dicção hoje está péssima, não levem em consideração. E eu quero deixar uma frase que Satish inclui nesse livro, é uma frase de Leon Tolstói, que ele fala: não há grandeza onde não há simplicidade. Então, um bom restinho de semana para vocês e nos vemos semana que vem. Hariom!